Hoje nós vamos encontrar Jeremias fechando o negócio de uma propriedade e um ponto a ser destacado aqui é que o negócio foi feito enquanto ele estava na prisão. Os detalhes desse episódio intrigante você fica sabendo agora aqui no canal Bendito. Esse episódio aconteceu no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, portanto, um ano antes de Jerusalém ser tomada pelos babilônios. A cidade já estava cercada pelo exército de Nabucodonosor. Enquanto isso, dentro de Jerusalém, Jeremias estava detido dentro da prisão real que ficava em uma área do palácio do rei Zedequias, reservada para prisioneiros. E por que Jeremias estava na prisão? Bem, ele ousou entregar a mensagem do Senhor ao rei Zedequias, dizendo que Jerusalém seria entregue nas mãos de Nabucodonosor e que o rei seria preso e levado para a Babilônia. Isso, obviamente, desagradou o rei Zedequias. Mesmo testemunhando o início do cumprimento das predições de Jeremias, o rei ficou bravo o suficiente para colocar Jeremias na prisão, como se isso pudesse alterar o que estava acontecendo, tal é a irracionalidade da descrença. Ali na prisão, Deus disse a Jeremias que seu primo Hananel viria falar com ele, pedindo que ele comprasse uma propriedade em sua cidade natal, Anatote, que ficava a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Deus disse ainda que Hananel ofereceria a propriedade a ele com base na lei do resgate, na qual a propriedade deveria permanecer na família e, portanto, ser oferecida a Jeremias antes de qualquer outra pessoa. Com os exércitos babilônicos cercando Jerusalém, certamente já tinham invadido e tomado Anatote, ou seja, Jeremias receberia a oferta de comprar terras que já estavam sob o controle babilônico. Seria comprar uma propriedade completamente sem valor. E então aconteceu exatamente como Deus disse a Jeremias que aconteceria. Seu primo veio e lhe ofereceu a terra. A partir do cumprimento notável do que o Senhor tinha dito um pouco antes, Jeremias entendeu que essa proposta vinha da parte do Senhor. Agora, pensando de forma racional, era uma situação que, se não fosse trágica, seria cômica. A pessoa está na prisão e recebe a visita de um parente que quer lhe vender uma propriedade que não tem nenhum valor. Mas assim é a fé. Obedecemos a Deus, apesar do que vemos, de como nos sentimos e do que acontecerá depois. Alguém disse que ter fé não é acreditar apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. E as ações de Jeremias ilustram esse princípio. Jeremias comprou a propriedade quando ninguém mais o faria, porque ele sabia que esta era a palavra do Senhor. Enfim, a transação foi feita na própria prisão, na presença de testemunhas e diante de todos os judeus que estavam assentados no pátio da guarda. Tudo foi feito como se a terra estivesse em paz. Jeremias assinou os papéis, pagou em dinheiro e entregou a escritura ao seu escriba e assistente Baruque. A escritura consistia em uma cópia selada, contendo o contrato e as condições de venda, bem como uma cópia aberta anexada a ela para consulta. Diante de todos os presentes, Jeremias deu ordens a Baruque para que guardasse aqueles documentos em um vaso de barro para garantir sua preservação, para que fossem lidos anos mais tarde. Comprar as terras invadidas pelos babilônios e cuidar dos títulos de propriedade, além de uma demonstração de fé de Jeremias, foi um ato de obediência à palavra de Deus. Depois de obedecer às ordens de Deus pela fé, Jeremias se perguntou de que maneira Deus lhe daria aquela propriedade diante das circunstâncias tão adversas. E então ele fez a coisa certa, orou ao Senhor. Começando com a adoração concentrada na sua grandeza, porque quanto mais vemos a sua grandeza, menos ameaçadoras se tornarão as nossas dificuldades. Depois de recapitular o que Deus fez no passado e lembrar que Ele cumpre suas promessas e supre as necessidades do seu povo, Jeremias terminou sua oração compartilhando com Deus sua situação difícil, sendo honesto sobre os seus sentimentos, e então esperou que o Senhor respondesse.
Em resposta à oração de Jeremias, Deus primeiro afirmou seu poder e força nos mesmos termos em que Jeremias orou. Deus confirmou a promessa feita muitas vezes antes de que Jerusalém e Judá cairiam nas mãos dos babilônios. Ele lembrou Jeremias de todos os pecados de Judá e Jerusalém que atraíram o juízo para si. No versículo 31, Deus declara que desde quando Jerusalém foi construída, ela vinha sendo uma provocação à ira do Senhor. Na verdade, foi Salomão quem completou a construção da cidade e ele foi o primeiro de todos os reis de Israel a cair na idolatria. Desde então, essa prática não parou, e o auge da impiedade da nação foi alcançado quando o povo colocou seus ídolos dentro da casa do Senhor. Seus símbolos obscenos foram removidos durante as reformas do rei Josias, mas foram reintroduzidos nos anos de apostasia após a sua morte. A idolatria deles chegou a tal ponto que eles participaram do culto cananeu de sacrifício a crianças. O mesmo Deus que prometeu e cumpriu o julgamento também prometeu que cumpriria a restauração do seu povo. No entanto, as promessas descritas nessa seção foram além do tempo em que foi cumprido no retorno do exílio babilônico. A mudança de disposição do Senhor seria devido à obra expiatória do Messias, onde sua justiça seria concedida ao seu povo pela fé. Note a expressão com todo o meu coração e com toda a minha alma. Veja como Deus coloca todo o seu coração quando está abençoando o seu povo. Quando ele perdoa o pecado, é com todo o seu coração e alma. Que nós possamos também, com todo o nosso coração e alma, nos arrepender dos nossos pecados e então, com todo o nosso coração e alma, servir ao Senhor. Quando Jeremias falou esta profecia, os exércitos babilônicos haviam cercado Jerusalém e estavam prestes a conquistar a cidade. Isso era certo. Também era certo que no devido tempo Deus traria sobre eles todo o bem que havia prometido. E quando Deus trouxesse a restauração, fosse na volta do exílio ou sob a nova aliança, a vida seria tão segura e protegida em Israel que a compra e venda de propriedades aconteceriam outra vez normalmente. Inclusive, a menção da terra de Benjamim talvez tenha sido proposital, por causa da propriedade que Jeremias havia acabado de comprar em Anatote, que ficava localizada na terra de Benjamim. Chegaria o dia em que a compra da propriedade de Jeremias seria justificada, e esse episódio entraria para a história de Israel como mais um de seus sermões práticos. Jeremias continuava na prisão quando Deus entregou a ele outra mensagem, dessa vez fazendo promessas de coisas grandes e poderosas que seriam reveladas ao profeta à medida que ele clamasse ao Senhor. E este será o assunto do nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil.